Hoje é dia 1º de dezembro de 2017. Está começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV e também pelo Facebook do Infomoney. Chegou dezembro, hein? E quando a gente fala em dezembro, o que te vem à cabeça? Natal? E se fala em Natal, logo em seguida, Shopping Center, né? Pois é, hoje o tema desse programa é Shopping Center. Eu recebo aqui o Rodrigo Coelho, da 20 Partners, que vai apresentar para você o Shopping Center, o FII 20 Shopping Centers, um fundo imobiliário recente que terminou essa captação no último dia de outubro, estreou em novembro, e hoje você vai conhecer bem melhor esse fundo, os ativos, o gestor, vai fazer a lição de casa, vai estudar um fundo imobiliário para saber se deve investir, se faz parte do seu perfil, do seu portfólio. Daqui a pouquinho, depois da nossa introdução, hoje uma semana que teve poucos fatos relevantes, aí eu trouxe dois destaques até para a gente chegar e introduzir o assunto Shopping Center. Então, falando dos fatos relevantes, no dia 28/11, o BTG Pactual anunciou uma mudança do segmento de negociação das cotas do fundo de fundos, o BTG Pactual Fundo de Fundos, que é administrado pelo BTG Pactual. Então, agora a codificação, ao invés de ser BCFF11B de balcão, passa a ser apenas BCFF11. A partir de hoje, dia 1º de dezembro. Então, se você tem cotas desse fundo, abriu o seu home broker, foi ver a cotação e não encontrou ele lá, não se assuste, está tudo bem, suas cotas estão lá, seu patrimônio continua o mesmo, mas agora, ao invés de ser negociado no mercado de balcão organizado da B3, esse fundo é negociado no mercado de bolsa. Muda muito pouco no seu dia a dia, mas muda para melhor, porque o mercado de bolsa ele é melhor regulado pela B3. Fica tranquilo que está tudo bem, está tudo melhor. E no dia 30 de novembro, o fundo Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, que é administrado pela Oliveira Trust, anunciou que a locatária Ford Models Brasil Limitada não pagou o aluguel referente ao mês de outubro e que esse valor representa 5,36% da receita imobiliária do fundo. Então, administrador e gestora já estão tomando aí as providências e vão informar ao mercado tempestivamente. Esse contrato, você se lembra, a locatária já tinha dito que deseja sair do imóvel, acho até que já saiu, e ficou faltando um mês aí. Parece que é mais uma questão de discussão de um achando que deve pagar e o outro achando que não deve pagar, do que um problema de crédito propriamente dito. Certamente, logo, logo isso vai chegar a bom termo e o administrador vai informar que está tudo resolvido, assim esperamos. Eram esses os fatos relevantes da semana. Eu trouxe dois destaques, como a gente já está virando a página para mais um mês, chegando no último mês do ano, eu trouxe mais uma vez uma comparação do IFIX nominal com o IFIX real. Então, até o fechamento de ontem, o IFIX estava em 2.213 pontos, isso representa uma alta de 18,7% no ano de 2017. Mas esse movimento gigante que você vê aqui, ó, não é que ele não seja verdadeiro, mas ele é nominal, ele não considera o efeito da inflação. Dá a impressão que a gente está muito acima daquele último pico de 2013. Tudo no mundo dos investimentos a gente tem que considerar a inflação. Ó. Então aqui eu trago o IFIX real, ou seja, ajustado pelo IPCA no período. Os mesmos 2.213 pontos representam uma alta acima da inflação de 16,6%, então no ano de 2017. Vê como muda a figura, né? O importante é a gente fazer sempre essa análise aqui, ó, do retorno ajustado pela inflação também. E já que a gente vai falar do mercado de um fundo de shopping centers, eu consultei ontem no site da Abrace, da Associação Brasileira dos Shopping Centers, dados recentes do setor de shoppings. Então, olha lá, a gente tem 568 shoppings no Brasil hoje, com previsão de chegar no final desse ano em 570. Tem mais 2 para serem inaugurados. Isso dá uma área bruta locável de 15 milhões de metros quadrados, uma área construída de 32 milhões de metros quadrados, 888 mil vagas de estacionamento, vagas para carros. E aí, separando por lojas, olha que interessante, são 3.020 lojas âncora, e aí eu incluí essa última coluna aí, calculando o percentual. Ao todo, são 2.000 lojas de serviços, cadê o total aqui? Não estou achando o total de lojas. Bom, mega lojas, 74.500 lojas satélite. Se você não sabe o que é isso, já o Rodrigo vai explicar para você. 1.000 lojas de lazer, 13.000 de alimentação e 7.000 de serviços.
E aí me chamou a atenção isso, ó, já 20% dos shopping centers estão destinados à alimentação e serviços. Tem também 2.725 salas de cinema, e olha que dado bacana esse aqui, ó, 1 milhão de empregos gerados em todos os shopping centers pelo Brasil afora. Isso aí. Ficou curioso com o mercado de shoppings? Já já a gente vai chegar bem nos detalhes dele. Quero falar para você do nosso curso online aqui, o Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso que eu gravei em parceria com Infomoney e Educação. São cerca de 9 horas de conteúdo, bem divididos em 4 módulos, para você aprender sobre a parte jurídica, como é a constituição, como toda a segurança jurídica de um fundo imobiliário. Depois, no segundo módulo, você vai aprender a avaliar os fundos e escolher a sua própria carteira, fazer a gestão do seu próprio patrimônio. No terceiro módulo, eu comparo o fundo imobiliário com outras classes de ativos, para você perceber como ele se encaixa no seu portfólio. E no último módulo, eu falo da parte de tributação. Então, olha aí, tem na tela uma palhinha de uma aula de como montar e gerir a sua carteira de fundos imobiliários. Muita gente me pergunta isso, professor, se eu fizer o curso, eu vou entender como faz isso? Sim, vai entender. Faça tranquilamente esse curso que você vai sair satisfeito e mais confiante para fazer um investimento consciente no mercado de fundos imobiliários, sabendo o que está fazendo, evitando riscos desnecessários. Vai tranquilo, pode fazer que eu garanto. E quero também te convidar para bater um papo comigo durante a semana. Me encontre lá na minha página no Facebook, é o facebook.com/Arthur V. Moraes. É a página do professor Arthur V. Moraes, que é esse que está aqui falando com você. Manda uma sugestão, manda uma dúvida, manda um comentário sobre o programa. É sempre um prazer te ouvir. Tá legal? E agora eu quero ter o prazer de ouvir o Rodrigo Coelho da Vinci, que veio até do Rio de Janeiro até aqui. Obrigado, Rodrigo, por se deslocar e por atender. E tem muita gente querendo conhecer melhor o fundo. Ele já foi um sucesso na sua distribuição, mas muita gente ainda em potencial querendo conhecer e podendo se tornar cotista do fundo, né? Muito obrigado por ter vindo. Né? Eu que agradeço. Para a gente é um prazer estar aqui podendo falar para todos os seus ouvintes e poder conversar um pouco sobre o mercado imobiliário, mercado de shopping centers, falar do nosso fundo. E no seu programa aqui, acho que agradeço a abertura desse... É um público muito relevante, que gosta muito desse segmento, né? Então, para a gente aqui, que tem uma intenção de ter uma conversa aberta com os investidores, é super importante e eu agradeço a abertura desse espaço para a gente. Eu falo que esse é um produto curioso, porque ele, a rigor, ele é um condomínio fechado, né? Mas é um dos fundos mais abertos que existe, porque qualquer um pode, neste momento, pegar seu celular, comprar uma cota do seu fundo e se tornar cotista do 20 Shopping Centers. Né? É verdade, a cota é aproximadamente o valor próximo de R$100, atual no nosso fundo, no nosso caso. Então, com R$100 é possível um investidor ser dono de uma parte de um portfólio de shopping centers espalhados pelo Brasil, que é no caso do nosso fundo. Né? E para quem está conhecendo agora, assim, é o primeiro fundo imobiliário listado em bolsa da Vinci. Mas a Vinci é uma casa de gestão de recursos já com uma tradição que faz gestão não só no real estate, inclusive em outros segmentos. Né? Então, eu queria que você apresentasse a Vinci e falasse de você também, da sua posição lá e seu conhecimento no mercado imobiliário. Né? Perfeito. A Vinci é uma gestora de recursos independente, foi fundada a partir da saída de principalmente alguns sócios do Banco Pactual, teve um evento de liquidez, era um grupo que já fazia investimentos em produtos alternativos, como a gente chama, que são private equity, real estate, infraestrutura, crédito e outros produtos também. Então a Vinci hoje tem 21 bilhões de reais sob gestão. Estamos falando aí de mais de 180 funcionários, 3 escritórios, Rio de Janeiro, São Paulo, Nova York. É uma casa bastante completa do ponto de vista de investimentos. E como você bem falou, esse é o primeiro investimento nosso em um fundo imobiliário listado. Né? A gente já fez diversos outros investimentos na área imobiliária, mas esse é o nosso primeiro. E até por isso a gente tem um carinho especial e um cuidado bem grande com esse produto, porque na nossa visão esse é um primeiro produto de outros que a gente pretende trazer para o mercado a partir do ano que vem. Esse produto, esse fundo imobiliário, ele já existia, ele só não era listado ainda, né? Tem outros na Vinci ainda não listados? Temos outros fundos imobiliários também não listados. A gente tem uma estratégia que a gente está em desenvolvimento dessa estratégia, visando trazer para o mercado de fundo imobiliário listado um pouquinho mais para frente, não dá para dizer se vai ser ano que vem ou um pouco mais para frente, para investimento tanto no segmento de escritório quanto no segmento de logística. E esse fundo, como você bem falou, ele é um fundo que já existia desde 2014. Sim. E agora que a gente viu uma oportunidade de
o mercado desde 2012 já era um mercado que estava difícil de fazer ofertas públicas, né? A partir de 2013, 2014 o mercado ficou mais difícil, na verdade. E a gente começou essa estratégia quando a gente viu justamente oportunidades de aquisição de ativos a preços atrativos, justamente por conta do aumento da taxa de juros no Brasil naquele período e pouco capital disponível para aquisições. Então, a gente, no contraciclo de mercado, entendemos que existiam essas oportunidades no mercado, constituímos um veículo que foi um fundo imobiliário, naquele momento não listado, fizemos o primeiro investimento em 2014, comprando a participação em 2 shopping centers. Depois, em 2015, a gente continuava vendo oportunidades de aquisição, talvez ainda mais atrativas do que foram em 2014, porque os ativos ficaram ainda mais baratos para comprar. E também fizemos um novo investimento, nesse caso em 4 ativos, mais 4 shoppings, totalizando um portfólio de 6 shoppings. A gente utilizou um pouco de alavancagem e capital próprio, tanto dos sócios da Vinci e clientes mais próximos da casa. Essa alavancagem ela permitiu que a gente conseguisse comprar um portfólio maior com menos capital. E agora, quando a gente fez a oferta pública, um dos principais usos dos recursos foi justamente para fazer o pré-pagamento parcial dessa alavancagem que a gente fez. E a ideia é que a gente tenha um fundo, vamos dizer, com perfil pagador de rendimentos, né? Então, consequentemente, com menos alavancagem do que ele foi até a sua listagem na Bolsa. Quer dizer, essa oferta ela foi primária, não foi secundária. Os cotistas originais, acredito que permaneçam lá? Permanecem. Todos os cotistas originais permaneceram, né, no fundo, e a gente criou, dentro do âmbito da oferta pública, uma estrutura de alinhamento com os cotistas que estavam entrando, classificando os cotistas em grupos. Tem um grupo que é formado pelo o presidente do Conselho de Administração da Vinci, o presidente da Vinci e o head da área imobiliária, que tem um lock-up, ou seja, esses investidores não podem vender suas cotas no mercado por um prazo de 18 meses, contados da data de início da negociação. Outras partes ligadas à Vinci, outros funcionários, sócios, que não esses que eu já mencionei, teve um lock-up de integral de 6 meses para suas cotas e mais 6 meses depois para 40% da sua posição original. E para os clientes que não eram ligados à Vinci, teve um lock-up mais curto, de 30 dias. E essa estrutura de lock-up ela até foi muito mais rigorosa e mais restritiva do que numa oferta de ações, por exemplo, quando tem um efeito semelhante de uma oferta primária, né? E a gente justamente quis mostrar para o mercado que quem tinha feito esse investimento eram pessoas que acreditam nesse negócio no longo prazo e que, portanto, a gente não tinha intenção de vender e a gente, obviamente, pode se comprometer pelas pessoas que são ligadas à Vinci. Para os clientes, a gente não tinha como criar um prazo mais longo e, ainda assim, um prazo que acabou sendo mais longo do que o mercado costuma trabalhar, né? E pelo que eu vi, uma diretriz da Vinci, né? Os sócios, eles são investidores dos produtos da casa, né? Faz parte muito da cultura da Vinci, investir nos produtos que a Vinci desenvolve nas mesmas condições que os clientes investem. Então, esse fundo, desde 2014, você tinha clientes, você tinha pessoas ligadas à Vinci, todas elas nas mesmas condições essas que foram mantidas pós-oferta, então são as mesmas condições que existiam antes e que agora está no mercado disponível para investidores em geral. E aí a gente fala de uma saída de quantos investidores para quantos mil investidores hoje? A gente estava pré-listagem com cerca de 40, 50 investidores e agora pós-listagem, a data de ontem fechou em 6.800 cotistas. Olha, né? que legal. Durante a oferta foram captados com cerca de 4.500 cotistas e a oferta, como você mencionou no início aqui, ela começou a negociação, o fundo começou a negociação no dia 1º de novembro e nesse período a gente começou com 4.500 na oferta e aumentou agora para 6.800. Então teve aí mais 2.300 novos cotistas que entraram ao longo do mês de novembro. Eu queria, Rodrigo, que você explicasse bem essa questão da dívida. O cotista de fundo imobiliário não está muito habituado a ter uma dívida no seu produto. Então, eu queria que você explicasse, até para acalmar, como funciona essa dívida, né? Quer dizer, é um CRI, alguns CRIs que eram lastreados na receita imobiliária dos shoppings, né? Tinha uma intenção de captar 500 milhões e pré-pagar, acho que uma parte bem maior desses CRIs. A captação foi menor do que isso, sobrou um pedaço maior dessa dívida. Então, eu queria que você explicasse o que isso impacta na distribuição de rendimento, por exemplo, e no perfil de risco do fundo. Quer dizer, eu que sou cotista, eu devo me preocupar com isso, que risco que ela me traz? Perfeito. Então, essa dívida, como você mencionou, é uma dívida que foi lastreada na compra e venda dos imóveis lá atrás, com lastro nos contratos de locação dos seus imóveis. Como é que funciona, né? Naquele momento que a gente fez as aquisições,
embora o juros estivesse crescente, a taxa de financiamento naquele momento era muito atrativa. Então a gente tomou esse financiamento, essa operação que a gente chama de alavancagem, né, para você reduzir a necessidade de capital inicial, uma alavancagem que você tome, cujo custo seja abaixo do retorno do ativo, ela gera valor para o investidor no longo prazo. Perfeito. Então ela faz muito sentido para o investimento em geral. Mas, por outro lado, o fato de você ter dívida e você ter que pagar, a dívida ela tem vencimentos mensais, né? O fato de você pagar esses vencimentos mensais, você poderia comprometer a distribuição de rendimento do fundo. Então, quando a gente fez a oferta, a oferta tinha um valor base de 200 milhões, mas que podia chegar até 500 milhões de reais, e a captação foi de 230 milhões de reais durante a oferta, e que a gente tinha um range que a gente definia como o valor de pré-pagamento dessa dívida que a gente iria fazer. A gente fez o pré-pagamento parcial das dívidas, tão logo a gente liquidou a oferta, até inclusive um dia antes de começar a negociação em bolsa, conforme a gente havia previsto. A gente tem hoje ainda um capital no fundo disponível que a gente pode até eventualmente fazer novos pré-pagamentos dessa dívida, se a gente quiser. Mas a gente entende que nesse momento é mais atrativo você fazer, pelo menos com parte desses recursos, novas aquisições, e a gente está trabalhando justamente nisso, mas a gente não perde flexibilidade se a gente entender que as oportunidades fiquem menos atrativas, a gente poder utilizar esses recursos para pré-pagar, que seja até integralmente a dívida, se for o caso. A dívida, no montante que a gente tem hoje, e foi justamente o fato que o montante de pré-pagamento que a gente decidiu fazer, ela não está comprometendo a distribuição de rendimento. Inclusive, ontem a gente anunciou aí a primeira distribuição de rendimento para o mercado. A gente anunciou de 0,61, que anualizado dá 7,32% ao ano. E mesmo com essa dívida dentro da carteira do fundo. E esse rendimento eles foram anunciados de forma que, trabalhando também com um critério de previsão que a gente espera para os próximos 12 meses, né? Pelo menos 12 meses para frente. Então, a gente espera manter neste nível de distribuição de rendimento. E a dívida, ela estando lá, basicamente como é que funciona, né? Eu tenho a receita dos ativos, eu tenho os custos do fundo e tenho a parcela de juros que eu estou pagando aqui da dívida nesse período. O que sobra disso eu distribuo para o meu cotista. Então, nesse rendimento que eu estou distribuindo, já está líquido de todos esses custos aqui. E essa dívida é uma dívida muito longa, ela é muito interessante do ponto de vista de custo, ela é uma dívida ainda é barata, mesmo com a taxa de juros do jeito que está, porque ela é abaixo do retorno dos ativos. Então, ela gera valor para o investidor também no longo prazo, e por isso que a gente, quando está alocando o nosso capital, a gente está sempre olhando para ver justamente essas duas variáveis, não comprometer o rendimento do cotista, mas também buscando uma geração de valor para o longo prazo. Então, hoje os shoppings têm uma geração de caixa que é confortável para o serviço da dívida. Perfeito. E, além disso, tem um colchão, tem um dinheiro lá em caixa do fundo para se amanhã mudar a estratégia, eu posso pré-pagar mais uma parte da dívida e livrar mais fluxo de caixa. Perfeito. É exatamente isso, sendo que hoje a gente acredita que com os recursos do fundo que a gente tem, são cerca de 90 milhões de reais, tem algumas oportunidades que a gente já, inclusive, está analisando que elas são mais interessantes do que pré-pagar uma parcela adicional da dívida. Então, a gente está trabalhando justamente nisso, para, enfim, que a gente consiga, num curto espaço de tempo, pelo menos fazer uma aquisição, não necessariamente com o volume total desses recursos, mas pelo menos uma parte. A gente estima utilizar cerca de 50 milhões de reais para uma nova aquisição. E aí depois a gente fica com flexibilidade para utilizar o restante de outras formas. Perfeito. Então, está explicado para você. Tem dívida, tem gestão da dívida, tem um racional por trás disso, né? Ela dá para pagar um pouco mais, se for assim interessante, se fizer sentido do ponto de vista financeiro. Então, hoje não há uma necessidade de pré-pagar essa dívida. Assim, você não precisaria fazer uma nova emissão para pagar a dívida e com isso comprometer a distribuição de rendimento. Não precisaria, isso está já comportado dentro do fluxo de caixa dos ativos, da geração de caixa dos ativos do fundo. Falando em geração de caixa, a gente está no Natal, né, e esse é um fundo que tem 6 shoppings. Uma vez uma pessoa me perguntou na minha página do Facebook o que é um Natal para um shopping center. O que é? O que a gente pode esperar como cotista? Quando você olha do ponto de vista de consumidor, né, o Natal é aquele momento em que você consome muito mais do que você consome na média dos outros meses, né, por conta de compra de presente para a família inteira, para amigos, etc.
Olhando sobre a ótica dos shoppings, né, e você olhando primeiro para os lojistas do shopping, é um período em que os lojistas vendem muito mais. Então, a venda média de um período de dezembro, ela chega a ter, às vezes, duas vezes o que é a média mensal de uma venda num mês comum, vamos chamar assim. E do ponto de vista do shopping, né, o shopping ganha receita de locação, ele ganha estacionamento, ele tem receita de mall, que a gente chama que são os quiosques, né? Que é na operação das áreas comuns dos shoppings, que a gente chama de mall. Aumenta bastante a procura por um quiosque temporário para o fim de ano. Também, aí vai variar do caso que você tenha disponibilidade de espaço, mas, por exemplo, mídia, merchandising, né? Anúncios, eventos, isso é o mês mais procurado pelos lojistas e pelos anunciantes em shopping centers. Então, o resultado final dessa soma, que você tem um aluguel da grande parte das lojas satélites dobrado em quase todos os shoppings. As lojas pagam também um percentual sobre as vendas, então você tem maior venda, maior aluguel. Você somando tudo isso na equação, na média você chega a ter, em relação ao mês normal, 1,8 vezes o resultado nos shoppings versus os outros meses passados. Estacionamento é outra receita muito interessante, porque o shopping acaba tendo muito mais fluxo de pessoas durante aquele mês e ao longo do mês inteiro, né? Porque o Natal, embora seja no final do mês, as pessoas se antecipam e esse movimento acaba gerando já fluxo desde o final, desde o início do mês, né? Na verdade, desde o meio de novembro, quando você já começa ali eventos de Black Friday e depois em seguida você começa a preparação para o Natal. Você falou de loja satélite, eu tinha falado na abertura e até fiquei de explicar, né, que a loja satélite, né? A loja satélite assim, essa nomenclatura que a gente viu ali, né, da Abrace, né, ela é uma nomenclatura até relativamente recente. Quando a indústria de shoppings começou, você tinha basicamente 3 categorias e era única e exclusivamente pelo tamanho das lojas. Era âncoras, mega lojas e satélites. Âncoras são lojas com uma metragem bastante relevante, né, acima de 1.500, 2.000 metros quadrados. É aquela que me tira de casa para ir até o shopping, né? Que é aquela que te tira de casa, aquela que atrai o fluxo das pessoas para o shopping, que normalmente, por ser uma área grande, ela paga um valor por metro quadrado mais baixo, mas ela tem uma atração de pessoas mais alta, por isso ela é importante e os shoppings precisam ter âncoras no seu shopping, em sua grande maioria. A mega lojas é no meio do caminho, e as satélites são as lojas menores, geralmente aí até 200, às vezes até 400 metros quadrados, mas a maioria é em torno de 50, 60 metros quadrados, e que, dado até o tamanho e o poder de negociação mais baixo, porque são muitas lojas com esse tamanho, é onde você consegue ter um valor por metro quadrado mais alto dentro dessas lojas, até porque a venda por metro quadrado também desses lojistas também é muito alta, dado que ele tem um espaço pequeno, ele consegue, com a venda alta também, ter capacidade de pagar um aluguel mais alto. Então, geralmente, as pessoas costumam usar de uma forma mais simplista, assim, a satélite é que paga a conta do shopping. Certo. A âncora é o necessário, a mega é um complemento, fica no meio do caminho e a satélite paga a conta. Mas, recentemente, com a mudança que teve na nomenclatura, foi criado outras qualificações, que aí não quer dizer apenas em relação ao tamanho da loja. Então, como você viu ali na tabela que você mostrou, tem ali também alimentação, serviços e lazer, né? Que o lazer entra sala de cinema, entra teatro, entra outras atividades. Isso já foi uma novidade que a Abrace está trazendo para você conseguir tentar entender um pouco melhor como é que está o mix de lojas do shopping, como você pode fazer a conta e chegar em torno de 20% ali para alimentação e lazer, né? Isso já tem sido também uma novidade, vamos dizer assim, uma adaptação da indústria de shopping center dos últimos anos, que cada vez mais shopping não tem sido só um centro de compras, mas também um centro de compras, entretenimento e lazer. Então isso também tem um pouco de adaptação, que aí não é simplesmente pelo tamanho, né? Você vai ter lazer, você pode ter uma operação pequena, você pode ter uma operação grande. Alimentação, mesma coisa, você tem os fast foods, que são lojas pequenas, inclusive com vendas muito altas e valores de aluguel por metro quadrado bastante interessantes. E, por outro lado, você pode ter restaurantes que também têm vendas muito boas, mas são áreas maiores do que uma área de uma satélite tradicional. Certo. E falando dos shoppings do fundo imobiliário, eu queria que você apresentasse, né, os ativos do fundo. Se eu comprar uma cota desse fundo agora, eu estou comprando indiretamente participação em quais imóveis? Perfeito. Eu vou até aproveitar, chegar aqui na parte da apresentação que você trouxe, e fica à vontade para falar, queria que você falasse de tal slide, hein?
Perfeito. A gente tem uma apresentação, é exatamente esse slide, que a gente apresenta o nosso portfólio, né? Um portfólio de 6 shopping centers, eles estão espalhados em 4 capitais no Brasil, em 4 regiões do Brasil. A gente tem imóveis, shoppings no Sul, Sudeste, Nordeste e Norte. Todos eles em capitais com mais de 1 milhão de habitantes, maduros e consolidados, né? São shoppings que o tempo médio da carteira do fundo são de 17 anos. A gente está falando aqui de um portfólio diversificado, isso também fez tudo parte da nossa estratégia inicial de composição do portfólio. Tem a ver também com o momento que a gente vinha vivendo, porque a gente, quando construiu esse portfólio em 2014, estava começando um período mais de crise, né? Então a gente estrategicamente escolheu para estar posicionado em shoppings maduros, que são mais resilientes. E acho que passado esse efeito da crise, a gente conseguiu ver que a nossa tese foi comprovada, que eles seriam os que menos sofreriam em relação à crise, né? Com taxa de ocupação ainda mantendo níveis bastante estáveis, e um portfólio também diversificado por administrador de shoppings, certo, que é um pouco também da nossa tese de investimento, em que a gente quer ter um portfólio diversificado também para o administrador, que você consegue extrair valor, trazendo boas práticas de um administrador para outro, para dentro do portfólio. A gente costuma dizer que o nosso portfólio não tem como se fosse uma joia da coroa, né? Que às vezes tem fundos que têm um ativo só que se destaca, os outros demais são ativos de qualidade inferior. Diria que são qualidades bastante equivalentes, é um portfólio de bastante qualidade. Quando você pega as métricas principais de shoppings, na nossa visão, que medem a qualidade de um portfólio, que seriam vendas por metro quadrado, o NOI, que é o resultado operacional líquido dos shoppings por metro quadrado, e a taxa de ocupação, a gente está muito em linha com as melhores empresas listadas de shopping centers no Brasil, o que corrobora também a tese desse portfólio mais resiliente. E a gente acredita que este tipo de portfólio de shoppings é um portfólio que também vai recuperar mais rápido da crise, né? E já está começando a sentir isso a partir do segundo trimestre de 2017 e continua acontecendo, porque um lojista, um próprio consumidor, ele quer estar no shopping onde ele consegue atender todas as necessidades do consumidor. Sim. Primeiramente, o lojista quer estar onde está o consumidor. Então, você está posicionado nesses shoppings, onde vai ter o maior poder de negociação do shopping versus o seu lojista. Consequentemente, você vai conseguir capturar mais vendas, consequentemente mais fluxo, mais aluguel, mais estacionamento e outras receitas adicionadas. Então, isso fez parte da nossa estratégia. A gente continua com essa visão de que, para frente, a gente, pelo menos nesse momento que a gente está vivendo de Brasil, de economia, esses ativos vão continuar performando melhor. Então, quando a gente olha para aquisições, que é a nossa estratégia, é crescer o portfólio por aquisições, a gente olha para ativos com mais ou menos esse perfil de qualidade, de posicionamento. Uma coisa que eu queria entender, você falou aí, os shoppings estão todos em capitais ou em cidades com mais de 1 milhão de habitantes. Isso está na política de investimentos do fundo? A gente não está... a política de investimento do fundo ela tem algumas diretrizes. Ela não tem necessariamente uma restrição, até faz parte da nossa estratégia ser mais flexível, poder olhar oportunidades caso a caso e poder entender a oportunidade e ver se tem valor ou não para a gente poder fazer aquisição. Certo. Mas a gente prefere shoppings em grandes cidades. A gente até coloca na nossa política que a nossa preferência é por shoppings em cidades com mais de 250 mil habitantes. Teve vários desenvolvedores de shoppings no Brasil que acabaram nesse período de 2008 até 2012 desenvolvendo shoppings nas cidades pequenas e médias. Né? Essa é uma tese que, embora acho que no longo prazo ela pode funcionar, no curto prazo é uma estratégia mais difícil, porque você precisa criar um hábito de consumo daquelas pessoas nas cidades que não tinham shoppings, né? Principalmente para as cidades que não tinham shoppings nesse momento. Então, a gente prefere uma tese de você já ter um mercado consumidor naquela região. E o fato de ser aquisição, né, o crescimento, e a gente não faz desenvolvimento, isso sim é a política do fundo, a gente não desenvolve shopping, tem a ver com questão de percepção de risco. Certo. A gente acredita que o risco-retorno de uma aquisição, especialmente no mercado brasileiro, ele é melhor do que o desenvolvimento. O desenvolvimento de um empreendimento imobiliário de um porte de shopping center, você está falando entre 4 a 6 anos. Entre comprar um terreno e entregar. Aquisição, a gente costuma dizer que é um jogo de plug and play. Eu compro hoje com base no resultado que ele tenha oferido até aquela data, pago hoje, no dia seguinte eu já estou recebendo o aluguel daquele shopping. Então, a minha capacidade de avaliar e fazer conta e definir se o preço faz sentido ou não é muito maior
na aquisição do que no desenvolvimento. Então, e você acertar o ciclo econômico é muito mais fácil. Por exemplo, agora, a gente está vendo um momento que estão tendo retomada dos crescimentos dos aluguéis por conta da retomada do crescimento da economia. Se eu começasse a desenvolver agora, eu só vou entregar o shopping daqui a entre 4 e 6 anos. Já pode ter virado a página. A gente não sabe que cenário que a gente vai enfrentar. Então, faz parte da nossa estratégia, sim, é crescer por aquisição, com uma estratégia de ser com uma estratégia mais flexível. Eu não tenho preconceito ou pré-restrições, eu tenho preferências, mas eu não tenho limitações e eu vou poder alocar conforme as oportunidades surjam. E você já falou que você já tem uma ideia de fazer uma nova aquisição, já estão olhando o mercado para uma nova aquisição. Tem ideia de fazer novas emissões quando tiver novas aquisições no radar, né? E esse 2017 está sendo o ano do mercado de shoppings em fundo imobiliário, né? O fundo da 20 tem mais 2 aí em fase de oferta pública. Esse mercado de shopping ele está aquecido. Tem shopping para todo mundo que está vendo captar recursos para comprar e o momento é bom para comprar shopping. Na nossa visão, o momento é muito favorável. Ele já era muito favorável desde que a gente começou a comprar em 2014, 2015, e continuou sendo em 2016. Acho que talvez seja um momento ainda melhor ainda em 2017, porque agora, como a gente fala, que os shoppings chegaram no fundo do poço. Embora os shoppings tenham sofrido muito pouco na crise versus outras classes imobiliárias, com ocupações que não caíram tanto nos shoppings, os resultados foram muito impactados por, basicamente, inadimplência e descontos. Né? E a inadimplência também trouxe o efeito do aporte condominial, que quando você olha principalmente para o resultado caixa, né, e fundo imobiliário é caixa na veia, o resultado do fundo dos ativos imobiliários de shoppings, o impacto dele não foi porque a vacância aumentou muito, na sua grande maioria. Foi porque, na verdade, você teve que conceder mais desconto ou os lojistas não foram capazes de pagar aquele aluguel que estava pré-estabelecido. Passado esse efeito de ajuste agora da crise, o valor dos aluguéis eles estão baixos, então são novas oportunidades para você comprar e ir pegando um momento de retomada. Em relação ao tamanho do mercado, ele é um mercado bastante grande de transações. Quando a gente estava no período da oferta pública analisando oportunidades, a gente chegou a mapear mais de 2 bilhões de reais em oportunidades naquele momento, disponíveis para venda, ou seja, pelo menos que vendedores estavam interessados em vender suas participações em shoppings que somavam 2 bilhões de reais, mais de 2 bilhões na verdade. E acho que essas oportunidades continuam existindo. Acho que o nosso caso, no fundo, a gente vai ter cerca de uns 50 milhões de reais para investir com esta oferta. A gente espera fazer um investimento isso no curto espaço de tempo e a gente acredita que fazendo essa aquisição, o passo seguinte seria, tendo condições de mercado para novas ofertas, fazer novas ofertas, porque o mercado ainda está permitindo boas oportunidades de aquisição. Isso acho que vai ser uma gestão, como fundo de gestão ativa, nosso papel é sempre olhar todo o tempo as oportunidades. Oportunidade para comprar shopping, porque faz sentido, tem mercado de captação de fundo imobiliário está disponível, está aberto, então vamos captar, fazer aquisições. O mercado de capitais não tá favorável, vamos ver a oportunidade de reciclar portfólio, de repente a gente pode vender um ativo que já esteja valorizado para comprar um outro ativo maior. Possibilidade de pré-pagar o saldo da dívida. Possibilidade de pré-pagar o saldo da dívida, tendo caixa para fazer isso. Então, são parte da nossa gestão, mas as oportunidades elas existem e a gente está, vamos dizer assim, cautelosamente otimista com esse mercado. Claro que a gente está passando por um momento de recuperação econômica, mas ao mesmo tempo a gente tem eleições no ano que vem, então é esperado para o ano que vem alguma volatilidade em relação principalmente a flutuação de cotas, que acho que no mercado todo, não vale só para fundo imobiliário, vale para outros ativos também no Brasil em geral. Isso pode, de certa forma, ter algum impacto, dependendo como é que a dinâmica das eleições do ano que vem elas vão se desenhar, se já vai ter uma definição já no início do ano, vai ser só para o meio ou só para os últimos minutos. Isso pode impactar um pouco a economia e isso vai ter algum reflexo no resultado dos shoppings. Para quem tem dinheiro no bolso para comprar, pode ser uma nova oportunidade, uma nova janela de oportunidade. Pode ser uma nova janela. O que talvez não seja é a janela de captação de novos recursos, que dependendo do cenário que tiver, pode estar mais ou menos favorável, e aí a gente só vai saber disso um pouco mais para frente. Bom, primeiro fundo listado, chega um tipo de investidor que a 20 não estava acostumada, né? O telefone toca mais. É verdade. Né? Então, uma pergunta que eu também tenho que fazer, porque me pediram via Facebook, o que eu já vi dessa pergunta, o que eu já respondi, então, várias vezes, os cotistas não gostam de receber as comunicações por carta.
Mas não é porque ele prefere o e-mail, é porque ele vê o quanto custou aquela emissão e fala, pô, eu preferia esse dinheiro vindo para o meu bolso. É verdade. Né? É esse o nível de comprometimento do cotista de fundo imobiliário, né, com o administrador e com o gestor. E aí, você saberia me dizer, às vezes você fala, putz, eu preciso ir lá consultar a norma porque eu não sei na ponta da língua, mas haveria essa possibilidade do cotista da 20 não receber nada pelo correio e receber tudo por e-mail, por exemplo? As principais comunicações que vão ser feitas com os investidores, elas não se dão por o meio físico, né? Elas se dão por meio eletrônico. Até acho que são poucas as comunicações que vêm por meio físico, são convocações de assembleia, que ainda são questões legais, obrigatórias, que a regulamentação te obriga, e eventualmente extratos de posição, que também é uma obrigatoriedade de você disponibilizar. Agora, as demais comunicações, que acho que são as mais relevantes, inclusive, elas estão todas por meio eletrônico. No nosso caso, a gente desenvolveu um site de relação com investidores, que é o www.20shopping.com.br. Inclusive, gostaria de convidar aí os seus investidores, o seu público a acessar o site, cadastrarem, se possível, os seus endereços de e-mail e seus telefones no Contact URI da 20, porque a partir daí você vai passar a receber automaticamente em suas caixas de e-mail todas as comunicações que o fundo vai fazer com o mercado. Em termos de comunicação, de imediato, a gente tem a próxima comunicação vai ser o relatório, que vai explicar o resultado de novembro. Uhum. Esse relatório vai ser divulgado até o dia 7 de dezembro, que é, vamos dizer assim, o prazo que a gente se comprometeu com os investidores até o 5º dia útil do mês, em que a gente vai ter ali uma forma de comunicação com o investidor, dando transparência, que é o que a gente está prezando muito nesse fundo, em que a gente vai abrir e destrinchar um pouco do resultado, dar visibilidade para os investidores do que aconteceu naquele mês, para os investidores poderem fazer suas próprias contas e, enfim. Isso é importantíssimo. Eu vou pedir para pôr na tela, está aqui o endereço do site. Isso. Então tem um RI dedicado ao fundo, tem a Érica lá para atender as pessoas. Tem a Érica Souza, é a nossa responsável pelo RI, ela está atendendo já algumas ligações, já que já tiveram bastante. O telefone toca, viu? O telefone toca. De fato, como você falou na pergunta inicial, tem sido uma novidade para a gente, acho que tem sido uma novidade bastante interessante, acho que a gente está bastante satisfeito até então como é que tem sido essa interação com os investidores. Uhum. A gente se preparou para isso, obviamente, né? A gente sabendo que o fundo ia mudar o perfil, a gente também se preparou, o próprio site do RI já é um exemplo disso. A própria forma dos relatórios que vão ser disponibilizados para os investidores também tem a ver com uma comunicação bastante fácil para as pessoas poderem entender essa dinâmica. E a gente se propõe a fazer um pacote que a gente chama de pacote completo, que não é simplesmente só um site ou só um relatório mensal. A gente quer ter o que tem de melhor nas melhores práticas das empresas listadas, que hoje, assim, acho que se você for olhar um pouco do fundo imobiliário em geral, na média no Brasil, minha opinião é que a qualidade das informações disponibilizadas para os investidores ainda é aquém do que poderia ser. E eu acho que tem um problema de origem nessa história, que principalmente na questão dos fundos de gestão passiva, né? Porque você não tem um incentivo, seja do administrador, se eventualmente tiver um gestor naquele fundo, a estar dando transparência para aquele ativo, porque aquele ativo, na verdade, é um mandato de segurar, carregar aquele ativo e só coletar aluguel e não ter nenhuma gestão mais ativa. O nosso caso é uma proposta bastante diferente, a gente quer ser bastante ativo nesse sentido, na gestão do fundo e na comunicação com os investidores. Então, acho que seria um dos pilares, inclusive, que a gente está apostando muito aqui, é ter essa proximidade com o mercado e uma transparência nas informações. O que você falou, é importante que a janela do mercado esteja aberta para você poder captar e aproveitar oportunidades no mercado de real estate, no mercado de shoppings. Exato. E a transparência te ajuda a manter essa janela aberta. Com certeza. A janela está sempre um pouquinho mais aberta para quem é transparente, para quem mostra resultado e está disposto a ouvir, enfim, não só ouvir, mas também entregar informação para o mercado. E eu acho que isso gera um efeito positivo também na questão da liquidez das cotas. Sim. Isso acho que foi uma surpresa muito positiva para a gente. É difícil, antes do fundo listado, durante o período da oferta, muita gente perguntava quanto é que vai ser a liquidez desse fundo, quanto vai negociar em bolsa. E acho que se tivesse que fazer um bolão, acho que certamente as pessoas teriam perdido. Mesmo nós que estávamos à frente do fundo, teríamos perdido, porque
a liquidez do fundo realmente foi algo que... Estou procurando aqui que você trouxe, inclusive. Nos surpreendeu positivamente, né? A gente está falando aqui... Deixa eu só chegar aqui. Aí. A gente está falando aqui de uma média de 1,7 milhões de reais negociados por dia. Se você pegar o boletim da Bovespa, né, da B3, né, nova denominação da Bolsa, até outubro, pegar a média diária dos fundos mais negociados na Bolsa e pegar o nosso dado de negociação de novembro, que é o único que a gente teve negociação, nós nos posicionaríamos como o 5º maior fundo de liquidez na Bolsa, o fundo mais relevante de shopping centers negociado na Bolsa até então. Acho que isso foi um fruto de uma distribuição bem realizada, mas também já um pouco dessa questão do RI. Como eu falei na oferta, a gente começou com 4.500 cotistas e a gente está chegando agora ao final do mês com mais de 6.500. Né? Era de se esperar que tem um pessoal que sai no começo, que flipa aquela coisa, e na verdade teve gente que entrou em vez de gente que sair. Né? É um dado bem positivo mesmo. É bem positivo. E quanto mais cotistas você tiver na sua base, mais gente que eventualmente está comprando, está vendendo, está conhecendo. E a liquidez ela é importante, né? Porque uma coisa que eu acho que tem ainda de carência nesse mercado de fundo imobiliário é o olhar do investidor institucional. Sim. Que é saudável para o mercado você ter investidores que sejam um pouco mais técnicos, que sejam um pouco mais de olhar para dados de mercado, fazer comparação relativa dos ativos, ver qual que está barato, qual que está caro e comprar. Isso traz até uma precificação mais ajustada para o mercado em geral. Sim. E eu acho que esse investidor institucional ele só vai vir quando os fundos tiverem um pouco mais de liquidez. Então, eu acho que os gestores fazendo esse papel de fomento, né? O fundo tem market maker, foi uma coisa que a gente contratou desde o início, mesmo sem saber qual seria a liquidez. No fundo, a gente acha até que a própria pulverização da base é o que fez a questão da liquidez estar sendo mais forte. Mas a gente vai também trabalhar isso estando um pouco mais abertos ao mercado, conversando com mais analistas, estando mais disponível e transparência. Eu acho que se a gente conseguir entregar isso que a gente está se propondo, acredito que no médio e longo prazo isso vai ser um valor que já vai estar muito claro dentro do nosso fundo. Eu sempre falo, eu não tenho a menor dúvida que transparência gera valor. Não tenho a menor dúvida. E aí, pensando em novas aquisições, o mercado está bom, a janela está aberta para captar e tem oportunidades de compra. Qual seria um tamanho ideal do fundo? Você tem uma ideia para isso? Vocês falam disso na 20? A gente a gente estaria talvez muito longe de chegar num tamanho limite. Então, por isso a gente não tem um número mágico na nossa cabeça do que seria o valor limite. O que a gente costuma dizer é o seguinte, oportunidades, elas têm bastante no mercado. A gente até, no formato de fundo, você teria, teoricamente, a capacidade de ter um portfólio maior do que as empresas listadas, em termos de quantidade de ativos, porque o gestor de um fundo imobiliário, de shopping center, por exemplo, que não é administrador dos ativos, ele é administrador do fundo. Isso faz toda a diferença que você falou, até a diversificação por administrador de shopping, né? Porque você está lá cuidando do ativo, do imóvel e tal, que é o que te pertence. Mas você entrega a administração do shopping para uma empresa que tem mais expertise do que você. Né? E essa administração do shopping feita por terceiros, na realidade, quando a gente faz isso, a gente está delegando o quê? A parte operacional do ativo. Né? O administrador de um shopping ele toma diversas decisões, desde o horário que vai abrir o shopping, o horário que vai fechar, dimensionamento da equipe de segurança, limpeza, etc., até decisões mais estratégicas do ativo. O papel de um gestor de fundo imobiliário, como a 20 se propõe a ser, é de participar de todas as decisões que sejam estratégicas. Isso, em termos de tempo de ocupação das pessoas, ela é muito menor do que a quantidade de decisões operacionais que estão tomadas no shopping. Então, até em termos de tamanho de equipe, etc., a gente consegue, com o mesmo número de pessoas, fazer uma gestão de um portfólio muito maior do que uma empresa listada, por exemplo, ou uma empresa que seja operadora de um shopping center. Então, a gente não tem um tamanho, um número de shoppings limite. Naturalmente, a gente pretende crescer equipe conforme as aquisições vão sendo realizadas e seja necessário. Inclusive, fazer parte da plataforma da 20, eu acho que é muito saudável, interessante, porque quando você olha para a área imobiliária da 20, por exemplo, a gente tem 8 pessoas vinculadas à gestão e tem mais 8 pessoas na proporção das áreas que estão trabalhando para a área de real estate. Fora que isso é somado o tempo percentual de cada um multiplicado pelas pessoas. Então, quando você olha o número de pessoas envolvidas, é muito maior que isso. Certo. Tem pessoas que estão no nosso dia a dia, por exemplo, o back-office da 20 já está trabalhando com a gente nesse fundo desde 2014, conhece todos os procedimentos dos shoppings do segmento. Então, você crescer a equipe, a gente pode trazer de dentro de casa pessoas que já conhecem a estrutura, já conhecem o fundo, já trabalham para o fundo e trazer para a área de gestão
dando mais atribuições para essa pessoa. Então, é a possibilidade de a gente crescer, e a gente faz isso não só na área de real estate, mas também na 20 como um todo. Já tem dentro de casa quem trazer para a equipe de fundo imobiliário. Exatamente. A própria Érica, que faz parte do RI, foi uma cria da casa. O Luiz Felipe Araújo, que também está com a gente lá, tocando a parte de gestão dos shoppings, ele também veio de áreas da 20. Então, a gente, isso também faz parte de uma política da 20, vamos chamar assim, de valorização dos profissionais e desenvolvimento das pessoas e trazer as pessoas assumindo mais responsabilidades à medida que elas forem podendo assumir mais responsabilidade. Essa questão de... A gente tem mais um tempinho aí, 5 minutinhos. Essa questão do tamanho da equipe, de como faz a gestão e tal, isso veio à tona numa enorme discussão a respeito do Credit Suisse Brasil Shopping, né? Você acompanhou com certeza, e até numa assembleia os cotistas reduziram a taxa de administração de 1,5% para 0,6% ao ano. Eu sei que tem um desconto que está vigorando na taxa de administração. Queria que você explicasse isso também e, se puder, dar um ponto de vista a respeito disso. Você já falou, já deu uma explicação muito interessante. Eu consigo, a minha administração ela não é lá no operacional, não preciso saber do segurança, eu consigo ter um portfólio e acompanhar. Mas ainda assim dá trabalho isso, né? O país inteiro precisa acompanhar. E a gente não tem dúvida do lado de cá, investidor, que a mão do gestor faz toda a diferença. Você pode ter os melhores shoppings na sua carteira, se não tiver um bom gestor lá, aquilo não vai andar bem, né? Então, queria que você explicasse essa questão da taxa de administração do fundo, quanto que é, para quanto que foi, e, enfim, a sua visão dessa... O que a gente criou, foi até no âmbito do período da oferta pública, a gente criou uma forma de alinhamento com o nosso cotista. O que a gente estabeleceu? A taxa de administração do fundo, incluindo a remuneração do gestor, do administrador, do escriturador do fundo, é de 1,35% sobre o valor de mercado. E o que a gente, na oferta, criou? Caso a gente criou um valor de rendimento mínimo que o fundo precisaria distribuir para que essa taxa de administração seja paga integralmente para os prestadores de serviço do fundo. E esse rendimento mínimo é de 7,25% ao ano, que representa R$ 7,25 ao longo de um ano. Essa definição que a gente fez foi em 2018 e 2019, caso o fundo não distribua pelo menos R$ 7,25 por cota até o final dos seus respectivos anos, o gestor vai abrir mão da sua taxa de gestão, que é a parcela mais relevante da taxa de administração, e pode chegar até zero, para que o investidor receba aquele 7,25, ou que o gestor abra mão integralmente da sua taxa de gestão. O que foi esse sinal que a gente quis passar para o mercado através dessa estrutura? Primeiro, um alinhamento com o cotista. Se ele não ganhar aquele patamar de 7,25, é porque o gestor não ganhou absolutamente nada, então ele está alinhado. Embora 7,25, quando você olha para os parâmetros de mercado de hoje, eles são um valor muito mais alto do que tem sido a média dos fundos imobiliários dos estados, quando você olha em termos de rendimento pelo valor da sua cota. Mas mais do que isso, a gente mostra uma confiança na nossa capacidade de gestão e na qualidade do nosso portfólio que a gente tem para poder gerir. Então, a gente fez esse alinhamento e é claro que quando você tem um fundo com um patrimônio muito mais alto, é possível que você possa fazer uma redução espontânea, vamos dizer assim, em termos de taxa de administração, porque você tem um ganho de escala natural. Sim. Enquanto o fundo tiver um valor de mercado mais reduzido, é natural que você precise ter uma taxa de administração um pouco mais alta para remunerar bem as pessoas, a equipe, como você falou, que acho que é super importante. Não adianta você ter um fundo com uma taxa de administração baixa, porque naquele momento ele pode até distribuir um rendimento mais alto, mas isso no longo prazo não perpetua. Porque o gestor que está ali na frente daquele fundo, se ele não for bem remunerado, ele vai procurar outro fundo para gerir, vai procurar fazer outro investimento. Exato. E você não vai conseguir manter pessoas no mesmo nível que você teria se você tivesse uma remuneração incentivada. Só precisa ter, acho que, criação do alinhamento de interesse correto com o cotista, e acho que no nosso fundo a gente criou essa estrutura que acho que está bastante alinhada. Só queria deixar claro do que eu entendi, para você que está assistindo, não se trata de uma renda mínima garantida. Exato. Não é que está garantido 7,25% ao ano. Perfeito. Se a receita dos shoppings, o lucro do fundo a distribuir, for menor do que 7,25, vai ser distribuído menos do que 7,25. Mas aí o que acontece é que o gestor também não está recebendo nada. Isso. Então, vamos fazer o exemplo, né? Para o fundo distribuir 7,25 com uma taxa de 1,35, significa que, na verdade, os shoppings estão rendendo ali pelo menos 8,60.
Se estão rendendo 8,60, eu vou ter a taxa de administração de 1,35, vai chegar no 7,25. A partir do momento que o 8,60 for sendo reduzido, o gestor vai abrindo mão da taxa de gestão dele para que você mantenha pelo menos o 7,25 como mínimo. Mas se os shoppings, reduzidos os seus custos e os custos do próprio fundo forem abaixo do 7,25, o gestor vai ter aberto mão de 100% da renda, da remuneração dele para que o cotista receba o 7,25. Mas como você bem pontuou, não tem nada a ver com aquela estrutura que tinha muito comum em 2012 ali de renda mínima garantida. É muito mais um alinhamento. Eu vou abrir mão da minha taxa de gestão se o cotista não tiver uma remuneração mínima. Bom, Rodrigo, quero dizer para você incluir na estratégia de RI do 20 o programa Fundos Imobiliários, porque as portas estão abertas, venha sempre que quiser fazer uma nova comunicação, comprou um novo imóvel, enfim, porta aberta, quem decide o porquê que vem é você e não eu, tá bom? Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço e a recíproca é verdadeira. Se tiver dúvidas dos seus investidores que você queira falar com a gente, não precisa nem esperar um próximo programa, pode ligar aqui para a gente, você tem o nosso contato, RI, a Érica, eu estou disponível também e estamos aqui para esclarecer e muito obrigado pelo espaço aí abrindo aqui para a gente. Sucesso para a 20, porque isso vai ser um sucesso para o mercado de fundos imobiliários como um todo. Né? Se Deus quiser. Muito bom. Para você, chegou a hora de comprar presente de Natal. Aproveite o fim de semana, vai comprar, não deixa para a última hora. Um grande abraço, um bom final de semana, hein?